Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VIUR11, o VIUR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo híbrido de tijolos, é um fundo que teoricamente, ele está se encaminhando para se tornar um fundo de renda urbana. É um fundo que foi lançado em maio de 2021, é um fundo que tornou-se de base 10, tá? Que ele era um fundo de base 100. A Vinci é a gestora, é a mesma lá do VISC, o fundo de shoppings do VILG, o fundo de logístico, o Vino, o fundo de lajes, tá? Então a Vinci é a gestora, mandato renda, e esse fundo tem uma liquidez baixa, quase chegando no liquidez mediana. Uma liquidez de média 323 mil por dia, o que eu reputo ser uma boa liquidez para pequenos e médios investidores. Os usuários do site não dão nota, esse faz parte do IFIX com 0,20% e conta ali com quase 27 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo ainda está com um bom desconto. Está sendo negociado a um PVP de 0,86, o que indica 14% de desconto. Então note, ele tem um patrimônio atual de 255 milhões e o mercado está aceitando pagar 220 milhões. Então o que a gente observa? Atualmente ele é um fundo de base 10, né? Então sua cota hoje está valendo 9,48 e o mercado está aceitando pagar 8,17. Tendo agosto como referência, é um fundo ali que conta com 7.500 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Atualmente o fundo está sendo negociado a 8,17, mínima de 6,90 e máxima de 8,44. Ou seja, o fundo já está chegando na sua máxima no último ano, né? Então esse aqui é um ponto bem positivo. Vou colocar aqui a linha dos R$10. Quando o fundo foi lançado, ele já foi lançado depois da situação pandêmica, então ele não tem aquele grande vão da época da situação pandêmica, foi lançado ali a R$10. Contudo, entre março e maio do ano passado, o mercado estava com bastante queda. E esse fundo também não deixou de ser diferente, ele também foi bastante impactado. Então ele chega a atingir ali um pico, uma queda de R$7, principalmente em novembro do ano passado, foi bem problemático para fundos imobiliários. O fundo esboça uma recuperação e fica ali durante um período, né? Entre R$7,50 e R$8. Contudo, ele fica durante um bom período ali, orbitando a R$7,25, mas ficou durante um bom período a R$7,50. E aí, durante esse ano aí, o fundo atinge um vão aqui, ó, a R$7. Sendo que 18/7, o fundo teve seu menor valor de R$6,90. De lá para cá, o fundo dá uma boa guinada. Os fundos de tijolos, em geral, a grande maioria deles, deram essa grande guinada aí. E ele sai desse patamar de 6,90 para hoje, mais ou menos, ó, 8,25, 8,40, né, 8,17, que é o que ele está sendo negociado atualmente. Inclusive, eu tenho esse fundo tanto na carteira pública quanto na carteira fechada. E eu me posicionei nele, né, entre aspas, esse aqui eu dei sorte, me posicionei nessa faixa aqui de R$7. Por que você deu sorte, Amu? Porque assim, ó, eu comentava já durante os vídeos que eu tento me movimentar contra a maré. Só que eu estava montando a carteira pública e eu precisava ter rendimento o quanto antes. Eu decidi me posicionar em papéis na época, mesmo teoricamente a melhor posição seria se posicionar em fundos de tijolos. Mas como o papéis estava dando um bom rendimento, eu precisava desses rendimentos para ajudar a reinvestir e comprar mais ativos. Então, o ideal era eu estar me posicionando em tijolos. Quando eu comecei a me posicionar em tijolos, alguns deles já começaram a subir. Então, esse aqui eu consegui pegar ele ainda na baixa. Eu esperava que os tijolos iam continuar mais baixos ainda durante um bom período. Tá? Então, assim, ó, o que acontece? Atualmente, na época que esses fundos estavam depreciados, os fundos de tijolos, eu avisava, olha, fundo de tijolo está com muito desconto e tal. Entende? Então, assim, seria um ótimo momento para se posicionar. Esse fundo, por exemplo, na minha opinião, ainda dá para se posicionar em questão de preço, tá? Ele ainda está descolado. Só que agora, antes, papel estava caro ou estava com ágio, não era o momento ideal para se posicionar. Agora, os fundos de papel estão bem depreciados. O momento de se posicionar em papel é agora. E fundo de tijolo, alguns já não são mais interessantes. Então, o ideal é que as pessoas andem contra o fluxo. Se agora fundo de papel tá barato, o ideal é se posicionar em papel. Não, mas Amu, você tem que entender que papel hoje não tá pagando nada e tal. Sim. Mas será que ele vai ficar sem pagar no baixo agora para sempre? Tudo é questão de ciclo, ó. As coisas sobem e descem, vão e vêm. E a questão dos fundos de papel estarem pagando pouco é em razão da inflação.
Daqui a pouco, nosso país não é uma Suécia, não é uma Suíça, né? Daqui a pouco a inflação volta, entre aspas, à normalidade, volta a ter inflação de novo, e aí os fundos tendem a voltar a pagar, né? Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Conhece a gestora? Conhece os ativos nos quais esse fundo imobiliário investe? Você tem posição nele? Você entende os riscos que esse fundo carrega? Comenta aí que seu comentário é muito importante pra gente aí. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Já contamos com mais de 13.100. Nós temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Além do apoio, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram. Ultimamente o grupo do Telegram está muito ativo, o pessoal tem conversado bastante lá, o que me deixa bem feliz, né? E você também ainda tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então muito obrigado aos últimos membros aí, ó, o Márcio, o Leonardo e o Frank. Obrigado de coração. Eu iniciei os estudos para tirar uma certificação CEA. Quero ver se eu consigo tirar essa certificação ou nesse mês de outubro, mas no máximo até o final do ano. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Por falar em doação, o Bar do Frank nos fez uma doação, acredito que seja esse mesmo membro aqui, o Frank, tá? Obrigado de coração pela doação, todo e qualquer valor mesmo, ajuda muito, muito e obrigado de coração. Aqui a gente vê as distribuições do fundo. Então o fundo está meio que estabilizado nesse patamar, mas já está com ponto positivo. Apesar de o fundo ter caído as suas cotações, tá? Ele está depreciado em termos de cotações, em termos de distribuição de rendimentos, o fundo vem conseguindo fazer um movimento que é o que se busca quando você investe em fundos de tijolos. Quando você investe em fundos de tijolos, você quer que os seus ativos valorizem, então que a cotação dele, não a cotação, que o patrimônio dele suba, e você também quer que os rendimentos entregues subam. Então esse fundo vem apresentando, mesmo que de forma tímida, mas ele vem apresentando uma melhora na entrega dos rendimentos, ó. A gente vê aos poucos, cada vez mais melhorando a entrega dos rendimentos. Atualmente está entregando 7 centavos, 7,2, né? 0,072. Esses 2 centavos, se você tiver só 4 cotas, não vai fazer nada, mas a partir da 5ª cota você vai ganhar 1 centavo extra aqui por causa dessa dízima, né? A cada 5 cotas, enfim. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Então aqui tá tudo com arredondamento, mas não era tudo aqui 7 centavos. Durante o fechamento aqui, durante o mês de abril, uma entrega extraordinária de 8 centavos, mas hoje está nessa faixa de 7,2 aí. Inclusive, eu acho que o Clube FI deveria deixar essas dízimas aqui mais à mostra, tá? E não arredondar igual ele arredonda. Dia 30 de setembro, para pagar no dia 17/10, o fundo anunciou 7 centavos. Na época, a cotação 8,15, o que representava o yield de 0,86. Como a cotação recuou um pouco, né? Hoje o yield está em 0,88. E no acumulado do ano, o fundo vem com 10,43% de dividend yield, o que eu reputo ser um ótimo dividend yield, né? Se tratar de um fundo de tijolo. Nesse slide a gente vê a posição dos institucionais. Tem muitos institucionais com posição no fundo, com o CPTS aí com quase 2%, o RBFF com 1,89%, o MGFF com 1,85%, e aí a gente vê todos os demais institucionais que têm posição no fundo. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir, eu tenho um canal secundário, a Mudicas, e o nosso grande objetivo é monetizar lá também. Vá lá e se inscreva e ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal, mesmo que não seja do seu interesse, tá bom? É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. O link do canal vai estar no comentário fixado. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Obrigado de coração. Vamos lá, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aí a gestão vai falar o seguinte... Vai mostrar o pensamento deles na questão macro, na questão também micro aqui, questão de Brasil, e vai falar sobre questões de inflação, coisas nesse sentido. Não vou ler tudo para vocês, tá? Mas eles falam, ó, o cenário internacional e nacional seguem afetados por eventos impactantes. Então tem questão aqui, ó, do Banco Central Americano, o Fed, se sobe ou não os juros, e essa alta agora de 0,75 foi uma alta expressiva, tendo em vista que lá ficava anos sem aumentar. Então isso é um ponto interessante, porque tá tendo inflação tanto nos Estados Unidos e na Europa, no mundo, né? E onde eles não viam inflação durante muito tempo, eles também estão sofrendo com inflação. E aí ele fala, o Brasil também vem sofrendo com os eventos negativos do cenário internacional. No entanto, o país se beneficiou pelo fato de ter feito, desde meados de 2021, um ajuste na política monetária. Ou seja, saiu daqueles 2% lá de Selic e hoje está nesse patamar aí de 13,75 e tal, né?
Então, isso aí ajudou bastante a gente, entre aspas, tentar controlar a inflação o quanto antes. Tem a questão das eleições também, né, que trazem uma certa volatilidade, um certo risco de mercado durante um período, né? E aí ele fala, o primeiro turno das eleições teve 2 efeitos benéficos para o mercado. Elegeu o Congresso mais conservador, o que deve dificultar a aprovação de medidas polêmicas, e também vem gerando a necessidade de ambos os candidatos caminhar para o centro. Nesse contexto, é provável que o PT anuncie com mais clareza um time econômico e propostas moderadas. Então, essa é a visão que a gestão tem sobre as questões tanto econômicas quanto políticas. Vamos à frente. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo, até 500 milhões, ele vai cobrar 0,95. De 500 a 1 bilhão, 0,85. E aí vai sendo uma taxas decrescentes. Taxas decrescentes. Ele cobra 20% de performance do que conseguir bater IPCA mais 6, tá? Caso aconteça. E aí vamos ver na prática o que essas despesas aqui representam frente ao que ele receitou. Então o fundo teve como receitas 2.547.000 de imóveis. Resultado financeiro, menos 230 mil, que isso aqui é alavancagem, tá? Ele teve uma receita de caixa de 274 mil, mas teve que pagar, né, despesa financeira, 504 mil. E as despesas com gestão aí, ó, 221 mil. E outras despesas, 87 mil. Então vamos ver na prática o que é que esses 221 mil representam frente às receitas de 2.547. Então vamos lá. 221 vezes 100 dividido por 25,47. E aí a gente vê que as despesas estão representando 8,67%. Bem abaixo dos 15%, que eu reputo ser aceitável e saudável aí. Ponto positivo aí. Aqui ao final ele fala, ó, o fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultados não distribuído equivalente a 10 centavos aí, ó. Então ele tem outro rendimento aí acruado aí a distribuir. Então esse é um ponto bem positivo aí, né? Aqui a gente vê o guidance do fundo. Ele até aumentou mais o guidance dele. Você pode ver que é aquilo que eu falei, ó, como ele estava com melhoras, né? O guidance no início estava mais ou menos 6 centavos e meio de guidance, aumentou para 0,6 centavos e 7, 6 centavos 8, entre 71 centavos e 70. E agora, o último aumento, né, entregar entre 0,76 e 0,70. Então ele está dentro da faixa do guidance e essa previsão tem aí pelo menos até maio do ano que vem. E o guidance, eles até avisam aqui, ó, guidance é uma previsibilidade. É o que eles almejam alcançar. Só que isso não é uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade. Por quê, Amu? Ora, e se ocorrer alguma vacância no meio de período? E se ocorrer uma quebra de contrato no meio de período? Então ele não pode garantir que isso aqui vai ser, né? Vai ser uma promessa de distribuição. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo hoje. Como que é composto o patrimônio? Hoje o patrimônio dos seus imóveis vale 349 milhões. Ele tem dinheiro em caixa, 31 milhões. Só que ele tem dívidas, 124 milhões de alavancagem. E aí tem a receber mais 200 mil. Quando você pega tudo que tem a pagar e tira o que vai receber e tal, o patrimônio líquido, 255 milhões. Aqui mostra o que o fundo tem de dívidas. Ele comprou Facamp e Criânima, tudo alavancado, que são setores educacionais aí. Facamp, o vencimento fevereiro de 2022. Outra Facamp vai vencer em janeiro de 2023. Mas são valores pequenos, ó. 7 milhões e meio, 4 milhões e meio. Pode ser que ele use essa reserva que ele tem em caixa para fazer esse pagamento. Ou pode ser que eles façam uma chamada de subscrição para pagar isso aqui. E o Criânima, com vencimento bem mais longo e a dívida bem maior de 112 milhões. Aqui a gente vê o que já foi constatado lá atrás, né? Que ele tem conseguido fazer uma melhora no metro quadrado dele, ó. Saindo de R$ 23,90 por metro quadrado lá em novembro, para atualmente R$ 26,50 por metro quadrado atualmente, né? O fundo está 100% ocupado, não possui vacância e ele não tem inadimplência, tá todo mundo pagando em dias aí. Pontos bem positivos para o fundo, né? Continuando, a gente vê aqui o ponto assim, ó. Eu particularmente não gosto do setor educacional para investir puramente em setor educacional. Então, esse hoje, teoricamente, é o problema desse fundo, entre aspas, tá? Por quê? 47% do patrimônio do fundo é Ânima, é educacional. 17% a Anhanguera, educacional. 16% Facamp, educacional. Contudo, já é uma conversa da gestão que eles têm intenção de ir para o setor de renda urbana. Então, eles têm uma loja lá, Le Biscuit, que representa 16%,
Laboratório Alta, que representa ali... Desculpa, Le Biscuit, 14%, esse Laboratório Alta, 7%. Então ele já tem um percentual pequeno do portfólio, mas um percentual que já está exposto ao setor de renda urbana. Acredito eu que, em breve, e assim eu espero, esse fundo consiga captar mais recursos e que esses recursos sejam destinados a imóveis do setor de renda urbana. Vamos aguardar para ver como que o fundo vai se comportar em relação a isso. Atualmente, 93% do portfólio tem contratos atípicos, 7% tem contratos típicos. Os estados de disposição do portfólio: 14% é Maranhão, que é essa loja Le Biscuit, 40% em São Paulo e 47% no Rio Grande do Sul. E como eu já antecipei, né? Eu não gosto muito dessa posição, mas eu acredito que a gestão, aos poucos, vai diluir essa exposição à educação aqui, ó. 79% do portfólio é educação, 14% varejo e 7% saúde. Aqui a gente vê o WALT, né, o prazo médio dos contratos de 9,3 anos, sendo que esse ano não vence nada. A partir do ano que vem, vence 9% dos contratos. Vamos ver como que o fundo vai conseguir, a gestão vai conseguir se comportar em relação a isso, se vai ter renovatória, ou, se não renovar, se vai conseguir recompor rapidamente, né, os inquilinos. E aí, 2024, tem mais contratos vencendo num percentual maior, 17%. Então isso aqui também pode trazer um certo risco aí para o fundo, porque se sair e o fundo não conseguir recompor com rapidez, pode trazer um certo estresse aí para o fundo. 2025, mais 7% de vencimentos aí, e aí os outros ativos do portfólio vão começar a vencer só em 2033 e 2036. Revisionais, esse ano conseguiu ter renovatórias. Ano que vem tem mais 9% de renovatórias e 2024 tem mais 17% de renovatórias. Aí só vai ter renovatórias em 2026, 33 e 47. Como esses aqui estão vencendo, pode ser que eles vençam e apareçam mais renovatórios aqui durante esse período. Quando ocorre renovação, geralmente a maior parte delas ocorre em julho e também lá em dezembro. E o fundo está 100% quando tem renovações indexadas a IPCA. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VIU são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, vá lá no canal secundário Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e vocês ajudam o amiguinho. Muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gosta dele? Você tem cotas dele? Você entende que hoje ele está altamente exposto ao setor de educação e que existe sim um risco intrínseco ao setor de educação? Você entende isso? Então esse é o maior risco hoje que eu vejo do fundo, e essa alavancagem dele também é um certo risco. Eu espero que o fundo consiga amenizar tanto essa alavancagem quanto fazer novas aquisições de outros setores para ir diminuindo esse risco aí do setor educacional. Sou cotista do fundo, estou tranquilo em relação a essa exposição. Apesar de tudo, esse ativo representa um percentual baixo na minha carteira global, tanto da carteira pública quanto da minha carteira privada, e eu estou satisfeito com o fundo. Entendo novamente dos riscos e eu tento mitigar os riscos com baixa exposição no fundo. Então, por favor, esse meu ponto de vista de eu ter o ativo, de eu gostar do ativo, de eu ser cotista, não significa que você deva ter. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado, Márcio, Leonardo e o Frank Mesquita. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou nos fazer uma doação para a carteira pública do canal, pix@amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado ajuda demais. Obrigado pela doação, Bar do Frank, obrigado de coração. Saiba que ajuda demais, viu? Muito, muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando uns slides com os imóveis que esse fundo possui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.